Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, passamos por pedras, espinhos, o nosso caminho é estreito, é o caminho do Calvário. Nós sabemos pelo que passamos, não é verdade? Porém sabemos onde o caminho vai chegar. Cristo nos amou e nos lavou dos pecados com seu sangue e fez de nós um reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Aleluia! Apocalipse, capítulo 1, verso 5 seguinte. E hoje no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro vai responder: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeiros. E nós vamos ver o sentido do que Cristo quis para as primeiras comunidades falar, perguntar: Pedro, tu me amas? O sentido para Pedro, que vai assumir o primado da igreja, justamente, vai ser o pastor da igreja, o chefe da igreja, e o destino que ele quer para cada um de nós como missionários. O destino de Pedro e de Paulo vai se delineando à medida da fidelidade deles ao seguimento de Jesus e ao Evangelho, do qual estão a serviço. Sejamos cada vez mais dedicados ao serviço do Senhor. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, verso 13 a 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficasse alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: está aqui um homem que Félix se deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá. E no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto disto nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. Reze comigo. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 15 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo que tenho falado. João, capítulo 14, verso 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Veja a pergunta que Jesus faz para Simão. Tu me amas mais do que estes? Primeira pergunta, Jesus Cristo vai aí apresentar um significado do que é o amor para aquele que quer ser chefe da igreja, porque isso mostra que Cristo quer dar uma missão muito grande para Pedro, quando ele vai perguntar: tu me amas mais do que estes? Porque ele viria a ser o chefe da igreja. Então ele tinha que ter um amor especial, um amor muito grande pelas ovelhas, porque a pergunta do mestre repete-se 3 vezes. Por isso vai deixar Pedro preocupado com a sua missão.
porque a missão de Pedro era com as ovelhas. Quando Pedro responde, sim, eu te amo, o que Jesus diz? Apacenta minhas ovelhas. Antes de lhe confiar a missão, Jesus quer se certificar de que ele realmente o ama. E devemos nos perguntar até que ponto nós, cada um de nós, temos esse amor por Cristo capaz de abraçar uma missão que se identifique como um bom pastor, porque Cristo estava dando ali o cajado dele para Pedro. Cristo era o pastor, estava partindo e não deixaria jamais sua igreja, suas ovelhas, sem um pastor, sem um chefe. E Pedro foi encarregado por Cristo de permanecer como um chefe da igreja, e nós dizemos com toda certeza, com toda convicção, que foi o nosso primeiro Papa. Pedro morreu em Roma, o túmulo dele está lá no Vaticano, assim como também Paulo morreu em Roma. Foram os dois martirizados e seus corpos, seus restos mortais estão lá numa capela, no altar, em Roma. Depois de ter certeza de que Pedro ama, Jesus lhe confia a tarefa. Apacenta minhas ovelhas, cuida de minhas ovelhas. Nós temos essa missão também, de respondermos com nossos atos, o nosso testemunho, o nosso amor por Cristo, porque Pedro respondeu com seu amor, ele derramou seu sangue também, ele foi crucificado e não quis nem ser crucificado como mestre, pediu que o crucificasse de cabeça para baixo. Somente quem tem muito amor é capaz disso. Pedro provou que tinha muito amor pelo mestre. Mais do que suas palavras, repetidas 3 vezes, foi seu gesto, foi seu derramamento do sangue, foi sua opção de deixar família, deixar filhos, deixar tudo para abraçar um Cristo numa terra tão distante como ele foi morar em Roma e ser crucificado lá. Somente quem tem muito amor tem plenas condições de conduzir uma comunidade, tem plenas condições de conduzir o seu aprisco, porque Pedro vai ser esse pastor que vai conduzir suas ovelhas. O amor a Jesus é indispensável para quem pretende se dedicar à evangelização, para quem pretende tomar uma liderança, para quem pretende, na qualidade de vocacionado, ser um sacerdote, ser um ministro, para quem pretende, na sua qualidade de vocacionado, ser um pai de família, uma mãe de família, ou um leigo dedicado à igreja. É necessário esse amor incondicional pelo Mestre, um amor que não se declara somente por palavras, como declarou Pedro, mas, acima de tudo, por sua atitude, como foi a atitude de Pedro. A declaração de Pedro são como uma reabilitação, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, na noite da paixão. Jesus quer reafirmar aquilo que ele poderia ter feito antes, demonstrado amor a Jesus e seguido Cristo no Calvário. Mas Pedro, ele vai se reabilitar, ele vai fazer uma confissão aí de arrependimento ao afirmar 3 vezes que amava Jesus. E ele vai seguir Jesus nesse caminho do Calvário. Ele não vai temer a morte mais. Pedro agora é batizado no Espírito Santo. O ministério de Pedro é o primado da igreja, é o serviço da comunidade, é o serviço pelo qual nós devemos nos guiar. Caridade, amor, fraternidade. Jesus deseja isso de nós. Desejou para as primeiras comunidades, desejou para os discípulos e deseja para nós que sejamos servidores numa comunidade servidora, numa comunidade que se identifique com o serviço de Cristo, o bom pastor. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vai dizer, apacenta os meus cordeiros. Essa é a sua missão, esta é a minha missão. Ó Jesus, caminho único que conduz ao Pai,
Tua conversa com Pedro, que pela tripla negação havia rompido a relação contigo, é um ato de amor que favorece sua cura interior. O que esperas de Pedro é uma atitude de amor incondicional, uma entrega total à tua missão. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Vamos rezar as laudes? Vamos continuar com a Bíblia aberta, agora louvando a Deus, bendizendo a Deus, apresentando nossas preces, apresentando nosso louvor, nossa adoração, nosso clamor a Deus por meio dos salmos. Então vamos rezar aqui a oração das laudes e fazer em comunidade como Cristo quis, a partir de Pedro, sua missão de Papa, a nós também nos é confiada nos unir a essa igreja de Pedro e de Paulo, que Cristo deixou. Vamos, portanto, rezar todos os dias conosco. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe também seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Que o Senhor nos abençoe a todos. Deixe aqui embaixo as suas intenções, que vamos rezar por você também. Pelas suas intenções, vamos apresentar o rosário todos os dias. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.